Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, gente, a gente vai começar. A gente já começou a ver matéria de novo, né, a partir da semana passada, que foi logo depois da semana de prova de vocês. E essa semana eu terminei, né, de fazer a correção das provas. E eu queria dizer para vocês, primeiro, que eu estou muito orgulhoso, vocês foram muito bem. Na média da turma o pessoal foi bem legal. Essa semana já estou enviando as médias e as notas mensais e bimestrais para a escola. Ela provavelmente vai estar distribuindo essas notas para vocês aí pelas próximas semanas, tá bom? Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai dar continuação ao que a gente estava vendo. Então, o que a gente viu? A gente viu primeiro ali pilha, depois a gente viu galvanização, e a gente vai dar continuação a esse assunto agora, ainda falando de oxidação e de redução, só que agora aplicando isso para fenômenos que estão mais acontecendo ali no nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que a gente vai estudar hoje, a gente vai estudar um pouco então do fenômeno de corrosão. A gente vai começar a entender por que que o ferro, que a gente coloca ali, esses portões que a gente tem, as grades, as janelas, com o passar do tempo, por que que ele oxida, que é o que a gente fala que é a ferrugem, né? E como que esse processo ocorre, tá bom? Então, eu vou dar um zoom nesse slide, porque o texto está bem pequeno, senão fica um pouco difícil de ver, tá bom? E aí eu vou começar a explicação para vocês. O que eu vou fazer então? Vou lendo o texto e vou explicando, tá? Bom, primeira coisa, fenômeno de corrosão. A corrosão metálica é a oxidação não desejada de um metal. Ela diminui a vida útil de produtos de aço, tais como as pontes e automóveis. E a substituição do metal corroído acarreta todos os anos em grande gasto de dinheiro em todo o mundo. A corrosão é um processo eletroquímico e a série eletroquímica nos dá uma indicação do porquê a corrosão ocorre e como ela pode ser prevenida. O principal responsável pela corrosão é a água com oxigênio dissolvidos ou ainda o ar úmido. E aí agora, gente, ele tem um esquema aqui embaixo que vai representar esse processo de corrosão e como que ele ocorre, tá bom? Bom, o ferro na presença da água isenta de ar, ausência de gás oxigênio, ou na presença de ar seco, ausência de umidade, praticamente não enferruja. Então, ausência de corrosão. O que ele está dizendo aqui? Se eu tenho uma barra de ferro e eu não tenho oxigênio, ela não oxida. Se eu tenho uma barra de ferro e eu tenho oxigênio, mas eu não tenho umidade, ela também não enferruja. Contudo, o que ocorre normalmente é o ferro ficar exposto à água contendo oxigênio dissolvido, e aí que está o problema. Bom, vamos tentar entender por esse esquema dessa figura o que está acontecendo. O que a gente consegue ver? Ó, eu tenho minha barra de ferro, tá bom? Aí cai uma gota d'água aqui, ó, que é essa parte azul que está aqui. Vocês estão vendo que eu tenho oxigênio na parte de fora. O que acontece com o oxigênio da atmosfera quando ele está perto de uma superfície com água? Bom, uma parte desse oxigênio, gente, ele vai se dissolver aqui, nessa gota d'água. Então, eu vou ter oxigênio aqui dentro. E aí, o que acontece, gente? O que acontece aqui, ele é um processo um pouquinho mais complexo, a gente vai ver isso mais para frente, vocês vão ver que não é tão difícil. O que acontece? O meu ferro, ele vai perder dois elétrons. Esses dois elétrons vão ir para onde? Vão ir para essa molécula de oxigênio, tá bom? Então, o oxigênio vai receber elétrons, ele vai ser reduzido. O ferro que liberou esses dois elétrons, então ele vai sofrer um processo de oxidação. E vejam que como a gota d'água que ela oferece uma superfície para mim, e o ferro é muito bom como condutor de eletricidade, eu fecho como se fosse uma microcélula galvânica em que eu tenho aqui, ó, o processo de transferência de elétrons e o meu circuito fechado. Então, o que acontece? O ferro acaba saindo daqui, ó, como Fe2+, ele vai estar na água. Vocês vão ver que vai acontecer uma coisa com essa molécula de oxigênio na presença de água quando ela recebe esses elétrons. E aí eu formo esse composto que está do lado aqui, que está em cinzinha, ó, que basicamente ele é o quê? Ele é o hidróxido de ferro. E aí a gente tem dois hidróxidos de ferro, tá, gente? A gente vai ver isso com calma. O hidróxido de ferro 2 e o hidróxido de ferro 3. Por que isso? Porque o ferro ele é um material de transição. E como todo material de transição, ele aceita mais do que um estado de oxidação. Tudo bem? Bom, agora a gente vai ver essa reação em mais detalhes, tá bom? Por que a gente está estudando isso aqui? Porque você precisa entender o que acontece na reação para você saber como preveni-la ou evitá-la, tá bom? Basicamente, tudo que a gente está fazendo aqui, a gente está usando todos os conceitos que a gente aprendeu de oxidação, redução, pilhas e galvanização. Vocês vão ver
devagarzinho, tá bom? Então vamos lá. A equação a seguir representa o que acontece na corrosão do ferro ou do aço. Uma liga de ferro com pouco carbono. Na presença de água que contém oxigênio dissolvido ou na presença de ar úmido. Veja aqui, eu tenho meu ferro, tá bom? Esse ferro ele está perdendo 2 elétrons, está virando ferro 2+. E os 2 elétrons estão aqui, ok? Aí eu tenho meu oxigênio, que ele está dissolvido aqui na água, tá bom? Apesar de estar como gasoso, ele está aqui dissolvido na água. E aí ele vai receber esses 2 elétrons. Quando esse oxigênio recebe esses 2 elétrons, ele vai fazer o quê? Ele vai reagir com a água. E quando ele reagir com a água, gente, ele vai formar um negócio que a gente fala que é o hidróxido, que é esse OH aqui. E a gente sabe que o OH ele tem carga negativa, né? Isso aqui é um OH-. O OH- reagindo com ferro 2+, ele vai formar o óxido de ferro 2. Lógico, além do ferro 2+, vai ter quem também? Ferro 3+, porque o ferro não tem só o estado de oxidação que ele libera 2 elétrons. Tem um outro estado de oxidação que ele libera 3. E vai acontecer os dois simultaneamente. E a aparência dos 2 óxidos de ferro é aquele marrom escuro que parece terra. Tá bom, gente? Bom, então vamos lá. Aí o que acontece? Ele pegou todas essas semi-reações que eu mostrei para vocês e somou. Então aqui, ó, eu tenho 2 elétrons depois da reação. Tem 2 elétrons antes, corta. Tem ferro 2+ antes. Aliás, depois. Eu tenho ferro 2+ antes, corta os 2. Eu tenho 2 OH depois, eu tenho 2 OH antes, corto os 2. Quando eu somo tudo, eu fico ferro mais oxigênio mais água, formando o óxido de ferro. Tá bom? Lógico, era para ter mais uma molécula de água, porque isso aqui tem que acontecer em meio aquoso. Mas essa é a reação de oxidação, gente. Tá bom? Isso aqui acontece com o ferro toda vez que ele estiver exposto à água e toda vez que ele estiver exposto a oxigênio. Bom, então vamos lá, vou continuar lendo para vocês. A ferrugem que pode ser encarada como uma mistura de FeOH2 e FeOH3, ou hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3, ao ser formado na superfície do ferro ou do aço, solta-se em flocos, deixando o ferro novamente exposto e sujeito à oxidação. A corrosão do ferro é eletroquímica por natureza. Não apenas o processo de corrosão envolve oxidação e redução, mas o metal por si só conduz eletricidade. Portanto, os elétrons podem se mover para ele de uma região onde ocorre oxidação para outra onde há redução. Como em células voltaicas, assim uma parte do ferro pode servir como anodo, no qual ocorre a oxidação do Fe a Fe2+, que é o ferro. Os elétrons produzidos migram pelo próprio metal para outra parte da superfície que atua como cátodo, no qual o oxigênio é reduzido. Tá bom? Então, o que acontece, gente? Aqui a gente acabou de entender, então, o processo de oxidação do ferro na natureza. Bom, a gente sabendo disso, a gente agora, então, consegue fazer o quê? Basicamente, se eu conseguir impermeabilizar esse ferro para que ele não entre em contato com oxigênio ou com água, eu consigo evitar sua corrosão. Mas mais do que isso ainda, eu consigo, mesmo que essa superfície seja danificada, atrasar esse processo com a adição de um outro metal, que a gente vai chamar de metal de sacrifício. Mas calma, vocês vão conseguir entender isso aqui melhor a partir de agora. Aqui explica isso bem legalzinho. A proteção de uma superfície metálica. Um procedimento possível para proteger o ferro da corrosão em ambientes no qual está exposto a água e o gás oxigênio é a galvanização. Galvanizar o ferro ou aço consiste em revesti-lo com zinco metálico, como se fosse uma fina película de tinta para evitar sua corrosão. O zinco foi escolhido por ser um redutor mais forte que o ferro. Então veja que aqui, gente, ele colocou os potenciais de redução de quem? Do zinco e do ferro. Potencial de oxidação, aliás, de redução do ferro é menos 0,44 volts e o do zinco é menos 0,76. Como a gente já viu, isso implicitamente significa o quê? Que a DDP do processo de oxidação do ferro é mais 0,44 e a do zinco mais 0,76. Em outras palavras, o zinco aqui, desses dois elementos, ele tenderia a sofrer oxidação, enquanto o ferro teria que sofrer o processo oposto, que seria a redução. Mas vamos lá, a gente vai ver tudo isso em detalhes ainda. O zinco reveste a superfície do ferro como se fosse uma camada de tinta, impedindo seu contato com ar úmido
ou com água que contém oxigênio. Esse zinco também atua com relação ao ferro como se fosse um anodo de uma pilha. Bom, vamos lá. Aqui, gente, a ideia aqui é bem simples. Se você impermeabilizar, então, o ferro, ele não vai entrar com água, em contato com a água ou oxigênio, portanto, ele não enferrujaria. Mas na prática, o que que a gente sabe também? É impossível você criar uma camada de tinta sem falhas, então pequenas partes sempre estariam expostas ainda à umidade e ao oxigênio. Portanto, quando a gente faz esse revestimento, que é essa galvanização com zinco, a gente preenche esse problema. Mas vamos lá, uma coisa de cada vez. Eu vou ler o textinho aqui e depois eu explico, vai ficar mais claro. Se o ferro galvanizado fosse riscado, ó, então no caso aquelas falhas que eu acabei de falar para vocês, e exposto ao ar e umidade, ele estaria sujeito a ser oxidado a ferro 2+. Esse seria imediatamente reduzido a ferro pelo zinco, impedindo o aparecimento da ferrugem. Então veja o que acontece. Como eu tenho zinco aqui, mesmo que a minha tinta de zinco, aqui a minha galvanização tivesse riscado e eu tivesse ferro exposto, o que aconteceria seria o seguinte: o zinco é que seria oxidado no lugar do ferro. Então, quanto todo o zinco ele não fosse oxidado, gente, eu não teria um processo de oxidação do ferro. Então, na verdade, ele estaria agindo aí como um material de sacrifício. A gente já vai entender essa reação também. Como eu sei disso? Por esses potenciais de oxidação e redução que eu acabei de ver aqui no slide anterior. Tá bom? Bom, vamos continuar. Porém, como o zinco tem mais facilidade para oxidar que o ferro, pois tem menor potencial de redução, ele tende a se oxidar preferencialmente, mesmo que o ferro esteja exposto. Em outras palavras, se a película protetora de zinco for danificada e o ferro estiver exposto, o zinco atuará como metal de sacrifício, ou seja, um metal propositadamente colocado em contato com o ferro para que seja oxidado em seu lugar, preservando. Então, olha a ideia aqui. Bom, eu tenho aqui então o meu ferro, tá? Ele está oxidando, vamos supor, a ferro 2+, se pudesse acontecer isso. E eu tenho o zinco exposto aqui do lado de cá, a mesma coisa. Isso aqui representaria então uma parte em que eu risquei essa tinta de zinco aqui e o ferro está exposto. Então tem minha gota d'água, como se eu tivesse uma célula aqui, tá bom? Então o que que acontece? Ó, o zinco passou a 2+. Então ele foi oxidado preferencialmente. Ele tem uma DDP, ele tem uma facilidade de oxidação maior que a do ferro. E esses dois elétrons, ele vai caminhar pela barra de metal. E eles vão encontrar quem? Qualquer íon de ferro 2+, que porventura esteja solto aqui, ele vai ser reoxidado a ferro novamente. E o zinco, sim, vai passar para a solução. E esse zinco, gente, ele vai entrar em contato com o oxigênio vai reduzir e vai formar hidróxido de zinco também, que também vai ficar ali por cima, criando uma crosta. Então, com o tempo, o que que vai acontecer com esse zinco que foi ali galvanizado na superfície metálica? Ele vai se perder. Mas ele vai se perder no lugar de quem? No lugar do ferro. E aí eu evito que eu tenha, por exemplo, danos estruturais. Tá bom? O que que eu tenho que fazer? De tempos em tempos, uma nova mão de tinta, uma nova galvanização ali por cima desse ferro. E aí eu vou sempre ali perdendo essa camada de zinco que vai sendo adicionada, enquanto o ferro vai permanecendo perfeitinho ali. Tá bom? Então agora, próximo slide, a gente tem os exemplos visuais de como que isso acontece, né? Ó, eu tenho aqui a figura A, que é um automóvel, né? E vocês podem ver aqui que ele está bem enferrujado. Aqui, ó, eu já tenho um navio também exposto ao tempo, inclusive é uma solução salina que facilita muito esse processo de oxidação. Mas como ele está galvanizado com tinta, ó, tá perfeito aqui, não está oxidado. Veja aqui, ó, tem um fio aqui no estado antes e depois de oxidação, exposto ali ao tempo, tá bom? Então, vou dar uma lidinha aqui no texto, só para ajudar, mas isso aqui são só imagens para ressaltar isso que a gente acabou de aprender hoje. Ó, cascos metálicos de embarcação são protegidos da corrosão mediante a colocação de placas de zinco que se oxida mais facilmente. Ó, as placas de zinco elas estão representadas aqui por essa cor aqui, tá bom? A técnica é denominada proteção catódica, pois o ferro é protegido justamente por se tornar o cátodo da célula galvânica, formada por zinco e ferro. E o zinco é denominado metal de sacrifício ou anodo de sacrifício, já que atuando como anodo da célula, oxida-se, preservando assim o ferro. A proteção é eficiente desde que o metal de sacrifício seja reposto à medida que vai sendo consumido.
Essa estratégia é utilizada sempre que a pintura é imprópria, partes móveis, ou não oferece eficiência satisfatória. Porque o que acontece, gente? Como a gente acabou de ver, se você simplesmente isolar o ferro, perfeito, ele já vai diminuir o processo de oxidação dele. Mas é como nem eu falei para vocês, não existe uma camada de tinta perfeita. E principalmente em navios, por exemplo, pensa o seguinte, essa embarcação ela vai estar sujeita a muito atrito no oceano. Então, partes dessa tinta, ele vai riscar com o tempo e aí você não conseguiria evitar o processo de oxidação do navio. Isso poderia causar uma série de problemas. Então, é por isso que o pessoal usa essas placas de zinco como material de sacrifício no lugar. Então, elas é que vão se deteriorando, preservando a embarcação, então. Tá bom? Bom, isso aqui foi as curiosidades, tá bom? Isso aqui é bom a gente ver uma aplicação prática de tudo isso que a gente viu, além de pilha, né? E galvanização, agora a gente está entendendo na prática o que é a galvanização. Então, o que eu gostaria de pedir para vocês? Eu gostaria que vocês fizessem os exercícios para casa, do 37 até o 40, da página 365. De preferência, gente, eu gostaria que vocês me entregassem isso até o dia 8 de julho, tá joia? E aí, para ajudar um pouquinho, essa parte é uma parte mais teórica, não é uma parte tão difícil. Ainda mais que a gente já compreendeu os fundamentos de tudo que está acontecendo aqui. Eu vou fazer esse primeiro exercício, que é o exercício 36. Então, vamos lá. A corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um determinado material, causando a sua deterioração. Objetos feitos de ferro podem sofrer corrosão, e nesse caso chamamos o processo de enferrujamento. A equação a seguir representa a reação que ocorre com o ferro. Então, eu tenho ferro, ele está se oxidando a ferro 2+, mais dois elétrons que são transportados pelo próprio metal, da joia. E esse ferro 2+, ele vai ter que ir para onde? Ele vai ter que ir para a minha superfície úmida ou as gotículas de água que eu vou ter ali na minha superfície do meu metal, tá? Eu só fecho a minha cela, gente, quando a gente imagina a gotinha ali em cima do ferro e o transporte acontecendo ciclicamente lá dentro, tá? Considerando as informações do enunciado, é correto afirmar que o íon Fe2+, passa a fazer parte do ar. Não, a gente sabe que ele vai prender o quê? Ele vai ficar livre na suspensão na gota d'água, até entrar em contato com as hidroxilas, que é o OH-, e formar hidróxido de ferro, tá? Então, a letra A está errada. Letra B, o elemento químico ferro sofre redução. Não, ele vai sofrer o contrário, está perdendo elétrons, ele sofre oxidação. Letra C, a umidade favorece a formação de ferrugem. Isso aqui é perfeito, isso aqui é verdade. Se a gente colocar barras de ferro, por exemplo, no deserto do Atacama, que é do Chile, com uma umidade muito, muito baixa, ele praticamente não vai enferrujar, ele praticamente não vai se corroer. Por que eu digo praticamente? Porque mesmo no deserto do Atacama, a umidade não é zero. Existe um pouquinho de umidade ali, muito, muito baixa, mas ela não é zero, tá bom? Então, a resposta aqui, gente, é a letra C. Vamos ler a letra D também. A ferrugem é formada a partir da fuligem dispersa no ar. Não, não faz o menor sentido isso aqui, tá bom? Então, gente, tentem fazer para mim, então, os exercícios 37 até 40. Não é muita coisa, tá bom? Vocês tendo alguma dúvida, vocês mandam um e-mail para mim com o número do exercício e a página, pedindo para mim resolver aqui para vocês, que eu resolvo, tá joia? Bom, gente, eu vou terminar por aqui. Um abraço para vocês, até a semana que vem, tá joia?